Olá pessoal, nossa aula de hoje vai ser destinada a traçado de triângulo. Hoje eu vou recordar com vocês algumas construções básicas de triângulos. Então, o primeiro exemplo nosso, vamos construir um triângulo conhecendo a medida de 3 lados. Qual é o primeiro procedimento? Primeiro você faz aí uma figura, um desenho da situação aí do exercício. Então, eu vou ter um triângulo aqui. ABC, eu vou tomar como base do triângulo o lado maior, o lado de medida L índice 3. E o lado AC como sendo a medida L índice 1 e o BC L índice 2. Sempre que você for construir um triângulo, faça aí um desenho da situação do exercício que você tem e aí você não vai ter dificuldade de fazer. Bom, poderia pegar como base do triângulo qualquer um dos lados. Vou optar pelo lado de medida maior, tá? Primeiro procedimento. Bom, auxílio da régua, vou traçar uma reta. Então, vou traçar uma reta. Vou chamar aqui a minha reta. Aqui a minha reta R. E agora, com o auxílio do meu compasso, vou marcar um ponto arbitrário sobre a reta R, está aqui o ponto A. E aí agora eu vou transportar o lado de medida L índice 3, para minha reta R. Então, aí eu pego aqui, a medida do lado, a abertura do compasso aqui, para fazer a medida do lado. Aí vou centralizar, centro nesse ponto A, e aí eu vou obter o ponto B, Então, a abertura do meu raio foi a medida do segmento aqui de tamanho L índice 3. Bom, qual é o próximo passo? Centro em A, aí eu vou pegar o quê? Olhando para a nossa figura aqui, nosso desenho, eu vou pegar o arco de medida L índice 1. Então, centro em A, o arco de medida, olha aí, L índice 1. Aí, então, centro em A, traço um arco de circunferência. E agora, na extremidade B, vou pegar um arco de medida L índice 2. Então, L de medida índice 2. Centro em B. E aí, a interseção desses dois arcos de circunferência vai determinar o ponto C, que é o vértice do meu triângulo com essas medidas. Qual é o próximo passo? É só unir os pontos AC e BAC e aí temos o triângulo pedido, com essas medidas dadas dos lados. Pronto, tá aí o triângulo conhecendo as medidas dos 3 lados. Agora, o nosso próximo exemplo, vamos construir um triângulo conhecendo apenas um lado, e um ângulo compreendido entre um lado. Como seria esse exemplo? Um triângulo que eu conheço um lado e os lados são todos de mesma medida, por exemplo, triângulo ABC, todos de mesma medida e conhecendo o ângulo. Então eu posso, se os lados do triângulo são todos de mesma medida, esse triângulo é equilátero. Então, consequentemente, os ângulos são congruentes. Então, os ângulos são de 60 graus. Pelo teorema de Tales, que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Se eu conhecer a medida L desse triângulo, eu consigo construir um triângulo equilátero. Então vamos lá, o nosso próximo passo. Então o nosso próximo exemplo é construir um triângulo equilátero, conhecendo-se a medida do seu lado. Então, vou pegar aqui a medida do lado do triângulo equilátero, a medida arbitrária. Então, o segmento aqui, medida L, a medida do segmento MN. Que é o nosso objetivo, construir um triângulo equilátero conhecendo a medida do lado. Se eu conheço a medida do lado, primeira coisa, eu faço um desenho vendo a situação problema. Então, todo o lado de um triângulo é suporte de uma reta, então vamos lá. Conheço a medida desse lado
Então esse lado aqui é congruente a esse, e esse ângulo alfa aqui, como ele é equilátero, então esse é ângulo de 60 graus, beleza. Como resolver esse problema? Simples, né? Então primeiro passo, traça-se uma reta, tracei a minha reta, vou fixar sobre essa reta um ponto arbitrário. Eu gosto de usar o compasso, né? Então vou fixar aqui o ponto arbitrário A na reta. Beleza. Agora eu vou transportar para minha reta o lado do triângulo que eu quero construir. Então a medida do lado do triângulo, com compasso, olha aí. Então centro em A e o raio arbitrário de tamanho L, que é a medida do segmento MN, vou obter aqui o ponto B. Aí você olha, poxa, o triângulo é equilátero. Então, na extremidade A, vou construir um ângulo de 60 graus. Então, como é que eu construo um ângulo de 60 graus? Da aula passada, você pega um arco arbitrário, sendo na extremidade A, traça o arco. Aí você vai obter aqui um ponto, eu vou chamar de ponto F. Aí senta em F o mesmo raio, e aí vou ter aqui um ponto, outro ponto, né? Vou mostrar para vocês que o raio é qualquer. Então, olha aí, tem um ângulo aqui de 60 graus, vou chamar o ponto E. E agora, o que é que eu faço? Eu pego a medida do lado, a medida do lado eu sei que é AB, a medida do lado é AB, senta em A, marco aqui, sob o lado desse ângulo, e esse aqui é o vértice C do triângulo. E por último, só unir o ponto C ao ponto B, e daí você vai ter um triângulo equilátero. Então, beleza, tá aí, construção de um triângulo, conhecendo a medida do seu lado. Se o triângulo for equilátero, a construção é essa. Como é que eu sei que essa é a mesma medida? É só você pegar com o compasso e conferir. Vai ver que esse lado BC é congruente ao lado AC, que é congruente ao lado AB. Mas digamos que o nosso próximo exemplo, eu quero construir um triângulo equilátero, mas eu não conheço a medida do lado, ok? Então, eu conheço apenas a altura do triângulo. Como que seria isso? O exemplo para construir esse problema seria isso. Eu vou dar só dica para vocês construir aí, Então você faz, supõe o problema pronto. Esse é o triângulo, já pronto. 60 graus aqui, AB, C, de mesma medida. Só que eu tenho agora o que? Conheço a medida da altura. Eu conheço a altura, né? Então o que é que você vai fazer? Você vai traçar uma reta R, vai fixar um ponto arbitrário, você vai marcar a altura e na extremidade desse ponto construir um ângulo de 60 graus, depois traçar a perpendicular e ter seção da paralela, aliás, da perpendicular com o lado do ângulo, você vai traçar um paralelo e aí você vai ter a solução do seu exercício aí, ok? Até a próxima aula então.